Ele é seu servo, a sua serva mulher, que fica todo dia orando por Deus. Senhor, tenha misericórdia, abençoa a vida dele, que as palavras dele sejam aceitas em Deus. Amém. Louvado seja Deus, amém? Oh, Jesus, quentinho. Deus é fiel, amém? Eu saúdo a igreja mais uma vez na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos na presença de um Deus fiel, irmãos. Poderoso, justo, grandioso, Criador dos céus e da terra. É o nosso Senhor e Salvador. Sabemos que Deus, Ele tem velado e cuidado da vida dos seus fiéis. E nós confiamos na soberania do nosso Salvador. Confiamos na soberania do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Deus tem dado uma palavra ao meu coração, irmãos. Deus é bom. E eu quero compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração com a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Inclusive, o nosso pastor Pedro gosta muito de pregar essa palavra. O pastor Pedro gosta muito de pregar essa palavra. Mas Deus é bom. Em nome de Jesus. É o Senhor que tem cuidado de nós. É o Senhor que tem velado por nós. Tu és fiel, em nome de Jesus. É Ele que tem velado por nós, cuidado de nós. E glorificamos a Deus pela sua santíssima palavra. Sabemos que os dias são maus. Sabemos que existem todo tipo de luta espiritual acontecendo sobre a face da terra. O diabo está prontificado a tentar, de todos os seus recursos, com todas as suas forças, de todos os meios, acabar com o cristianismo, com o evangelho sobre a face da terra. Nós vivemos isso, e essa luta não foi começada agora, há muitos anos atrás. E eu quero, em nome de Jesus, levar uma reflexão dos velhos, dos antigos homens de Deus, dos discípulos, dos seguidores de Cristo. Uma experiência que nos traz uma realidade atual, justamente sobre essa guerra espiritual, amém? Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, né? Atos, capítulo 4, louvado seja Deus. Atos, capítulo 4. É Pedro. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Abra o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Nós, para a glória de Deus, estamos mais uma vez levando a ministração da palavra na dependência do Espírito Santo. O tema da leitura é Pedro e João perante o Sinédrio. Engrandecido é o nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 1 em diante. Engrandecido e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glorifico a Deus porque o Senhor é bom. Através do canal do YouTube, do Facebook, muitas pessoas estão sendo alcançadas por essas mensagens. Muitas pessoas estão sendo alcançadas pelo poder da palavra. O Espírito Santo de Deus está entrando no coração de muitos. Nós estamos ouvindo comentários, relatos, ligações, que as palavras estão realmente formulando efeito, formulando frutos, transformando, libertando. Deus está realmente alcançando a vida de muitos para a glória de Deus através do poder da palavra. Amém? Atos capítulo 4, versículo 1 diz assim a palavra: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, dando-se muito que se ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse:
principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido a vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, tanto entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eles eram homens sem letras e indultos, se maravilhavam, e tinha conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha a dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair para fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que haviam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para os que se divulguem mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem a quem se operara aquele milagre de saúde, e soltos foram para os seus, soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais, os sacerdotes e os anciões. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram uma voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que nele há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho já tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu sei que a leitura foi extensa, mas, irmãos, é uma realidade intensa. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ao ser ressuscitado, ele ficou por 40 dias entre os povos, ensinando, levando o poder da palavra, curando, realizando sinais. Ele estava ali para dar os últimos conselhos, as instruções finais aos discípulos. E ele voltou-se ao céu, mas antes de ir,
ele deu uma recomendação: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Nós entendemos que um número de pessoas decidiu obedecer, mas somente 120 que estavam reunidos naquela casa receberam a real presença, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que Deus desceu de uma forma poderosa, que a glória do Senhor invadiu aquela casa, que todos falavam em línguas estranhas, receberam unção, virtude, graça, poder, autoridade de Deus. Os sinais, os prodígios, os milagres estavam prestes a começar a andar e a se expandir. Deus tinha um propósito de espalhar o poder da tua palavra, e já não mais estava nas mãos de Jesus, o seu Filho ungido, mas estava a responsabilidade da vida dos discípulos, dos seguidores e daqueles que estavam ali. Receberam o dom do Espírito Santo. Tem recebido aí o dom do Espírito Santo? Tem a presença do Espírito Santo no teu coração? Tem verdadeiramente a graça do templo do teu coração está sendo guiado pelas poderosas mãos de Deus? O Espírito de Deus é que estava guiando a vida dos discípulos, é que estava realmente mostrando o poder. Todos que estavam de Jerusalém, que ouviram aquelas ações, que viram aquelas ações, ficaram atônitos. E a Bíblia fala que eles começaram a comentar entre outro. Ah, esse povo aí não tem nada de Deus, que Espírito de Deus, nada. Esse povo está bêbado, está embriagado, está falando bobeira. Quem é carnal só entende o que é carnal. Quem é espiritual não entende o que é espiritual. A Bíblia fala que houve uma comoção, uma ação espiritual muito intensa, muito grande. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Pedro se levanta. Se nós olharmos no capítulo 2, versículo 14 em diante, mostra que Pedro se levanta no meio daquele povo e começa a anunciar a verdade do Espírito Santo, a verdade do Evangelho, a verdade do poder daquela palavra. Versículo 17 diz que nos últimos tempos acontecerá que o Espírito derramaria sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizariam, os vossos jovens teriam visão, os velhos sonhariam sonhos, e o Espírito derramaria sobre todos os seus servos e servas, sobre aqueles que profetizariam. Naquela época apareceriam prodígios, sinais, milagres. Deus tinha mostrado e tinha realizado ações que só Jesus tinha realizado. Prodígios e sinais que vinham da parte de Deus Todo-Poderoso através de Jesus Cristo. Mas aqueles homens decidiram encher-se de coragem, virtude e vigor, e começaram a anunciar aquela verdade, aquela palavra, aquele poder. Começaram a alcançar as pessoas. Pedro, ao anunciar o poder desse Evangelho, a declarar o poder do Espírito Santo, a declarar a ação do Filho de Deus sobre a cruz, morto, ressuscitado, aquele povo começou a entender o que a gente faz agora. A gente entendeu, mas qual o nosso passo? Queremos fazer parte. Nós entendemos que existe uma ação da parte de Deus. O Espírito de Deus foi derramado sobre vocês. Vocês têm uma presença sobrenatural. Nós entendemos a morte de Jesus. Nós entendemos que Deus tem projetos para alcançar a humanidade. Mas o que nós vamos fazer? Nós queremos o íntimo do coração deles. Nós queremos parte nisso. Nós queremos viver isso. Nós queremos a presença do Espírito de Deus. Nós queremos aliança com Deus. Nós queremos uma vivência com Deus, intimidade com o Senhor. E aí eles perguntaram: Pedro, o que fazemos nós? Pedro levanta a voz com um evangelho árduo, firme. Arrependemos, vós de todos os seus pecados, de todos os seus caminhos, sejam batizados e recebam de graça o dom do Espírito de Deus. Pedro começa a anunciar o evangelho. Quase 3.000 almas, quase 3.000 homens ouviram. E quando a Bíblia fala sobre homens, não fala o que está em acréscimo, mulheres e crianças. Nunca se conta mulheres e crianças. Nós imaginamos que a salvação ali foi bem além de 10.000 pessoas. Nós entendemos que existiu uma ação sobrenatural da parte do Espírito de Deus sobre a vida de Pedro. Pedro se levantou como líder no meio dos 11 discípulos de Jesus, dos 11 apóstolos de Jesus. Ele começou a liderar com autoridade e todos respeitavam aquela posição. Não foi intitulado, mas o Espírito Santo colocou em concordância que tinha que haver um líder. Pedro anunciando com autoridade,
quase 3.000 homens, fora mulheres e crianças, creram no Evangelho, acreditaram no Evangelho. No começo estava titubeando, no começo tinha dúvidas. Pedro começou a tacar na cara da verdade. Jesus, foi vocês que crucificaram Jesus. As palavras de Pedro não eram simples, não eram flores, eram palavras difíceis de se ouvir. A culpa é de vocês. Mas hoje eu entendo que foi por ignorância, porque o Davi, homem de Deus, no passado já tinha falado que tudo isso aconteceria. Os príncipes, os gentios, os anciões, o povo de Jerusalém se levantaria contra o ungido de Deus. Mas tudo isso já foi divulgado pela vontade, o querer, o projeto, o sonho. Toda a vontade de Deus estava sendo proclamada naquilo. Deus não tinha sido pego de surpresa. Aquilo tinha se realizado porque Deus sim projetou para que Cristo Jesus apropriasse dos nossos pecados, das nossas erros, das nossas maldições, da nossa condenação à morte. Ele se apropriou das nossas enfermidades, pagou o preço, morreu na cruz do Calvário no meu e no teu lugar, para que possamos ter a excelência da vida eterna, para que possamos ter a excelência da comunhão com Deus, para que possamos ter a excelência de viver na cidade projetada pelas mãos de Deus, a Nova Jerusalém. Deus já tinha planos e projetos para a minha vida, para a tua vida. Nós cremos no poder dessa palavra. Poucas pessoas hoje em dia procuram levar o poder do Evangelho a sério. Quando se fala em conquistas materiais, é muito mais simples entender. Quando se fala em conquistas materiais, é muito mais fácil entender. Mas quando se fala em ações espirituais, as pessoas titubeam. Será que vai acontecer? Será que realmente vai transformar? Será que realmente vai ser liberto? Será que realmente quando morrer vai para o céu? É muito mais fácil você entender as coisas visíveis. Pedro estava começando a mostrar para eles ali que existia uma razão sobrenatural, existia planos futuros, existia uma ação poderosa de Deus para te alcançar, para nos alcançar, para mudar a vida, caráter, ideologia, para mostrar na mente e no coração do homem a justiça e a verdade de Deus. Pedro, ele mostrou o Evangelho, e no outro dia, a Bíblia fala aqui, por volta das 3 da tarde, hora da oração, ele vai à igreja orar. Pedro e João, tem orado aí todos os dias? Porque mesmo estando cheio do Espírito Santo, mesmo um dia anterior tendo pregado e alcançado quase 10.000 almas, no outro dia, humildemente, estavam na igreja orando, estavam na busca do Senhor, não estavam se vangloriando, sabiam que não era a virtude deles, sabiam que não era a capacidade deles, sabiam que não era nenhum tipo de ação pessoal deles, não era pelo poder deles. Eles precisavam, na verdade, era buscar a presença de Deus através de Cristo Jesus na igreja, em oração. Jesus deu exemplo, ensinou, mostrou com um testemunho de vida que nós só podemos ter relacionamento com Deus através da oração. E ele, a Bíblia fala que na chegada do tempo, na chegada da igreja, encontra-se um homem ali, coxo, aleijado de nascença. Não era uma doença, não foi um acidente, não foi nenhum intervir da vida. Ele verdadeiramente nasceu aleijado, coxo. Ele nasceu sem condições de andar. Ele nasceu sem condições de ter uma vida comum, alheia como a nossa. A Bíblia fala que eles levavam, toda manhã levavam aquele coxo na porta da igreja, porque ele vivia de esmolas. Como que era a vida daquele homem? Não era uma vida comum, aquele homem não tinha uma rotina normal. Desde criança, desde bebê, desde adolescente, adulto. Sabe quantos anos tinha aquele homem? Mais de 40 anos de idade. Em mais de 40 anos de idade estava ali, sendo carregado e exposto como mendigo a suplicar alguma esmola para a sua sobrevivência. Pedro e João, ao entrar no templo, estava lá aquele mendigo com as mãos estendidas, com a esperança de receber algo, receber uma moeda, receber uma gorjeta, receber alguma coisa que pudesse lhe agradar. Pedro olha para ele, João olha para ele e fala: ei, olha para nós, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou, em o nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. A Bíblia fala que automaticamente, pelo poder da palavra, a unção, a virtude, a glória, o poder de Deus entrou pela audição daquele homem, entrou no organismo daquele homem, colocou aquele homem em pé, tendões, tornozelos, artelhos, toda a estrutura óssea, cartilagem, tudo se refez
Aquele homem colocou-se em pé, tudo se encaixou no lugar. Ninguém conseguiu entender o que aconteceu, mas de repente entra Pedro e João, de mãos dadas com aquele homem conhecido, 40 anos, aleijado. Todo mundo sabia quem era ele, todo mundo no mínimo cumprimentava ele, todo mundo no mínimo já tinha dado uma esmola para ele. De repente aquele homem entra pulando, cantando, saltando e glorificando. O milagre aconteceu, foi notório, ninguém contestou. Alguns falaram, não, mas é aquele homem, não parece com ele, não, mas é ele. Não é, não é, não sei. E ele, para tirar do gritou, sou eu, recebi o milagre, fui curado. Esses homens, pela unção do nome de Jesus, me curou. A glória aconteceu, irmãos, chamou a atenção. Eu imagino que um tempo a igreja ficou vazia, porque eles saíram e ficaram junto a um alpendre chamado Salomão, ao lado exterior da igreja. Juntou-se uma multidão, que a Bíblia fala que mais de 5.000 homens ouviram a pregação e creram na pregação. Pedro olha e fala, por que vocês estão olhando para mim? Por que vocês estão olhando para nós? Você acha que é nós? É a nossa capacidade? É a nossa virtude? Temos alguma vanglória nisso? Você acha que tem poder em nossas vidas, se não for vindo de Cristo Jesus? Foi pelo poder e autoridade de Jesus o Nazareno que esse recebeu a cura, que esse recebeu a saúde total e completa. Foi o mesmo Jesus que vocês negaram, decidiram pegar um homicida e libertar e colocar Jesus no madeiro, colocar Jesus na prisão, colocar Jesus a sendo espancado, açoitado, chicoteado, crucificado, morto. Pedro queria colocar que a consciência daquele povo realmente estivesse pesada. Entenda que um dia anterior, 3.000 homens, fora mulheres e crianças, estavam com dúvidas das palavras. Mas quando creram no poder, quando creram na ação, na virtude do Espírito Santo, eles deixaram de ter dúvida. Pedro não estava ali mais só, já tinha ali uma multidão, além daqueles 5.000 homens, que já tinha a presença de Deus, porque a Bíblia fala que todos aqueles 3.000 homens, fora mulheres e crianças, receberam do Espírito Santo gratuito da parte de Deus. Ele já não estava sozinho, sem apoio. Ele não estava mais só Pedro e João ali, já tinha uma multidão, já tinha virado um culto, já tinha virado uma glória operacional em todos os sentidos daquele lugar. A Bíblia fala que Pedro levou o anúncio da palavra, mostrou a verdade da palavra, mas o que aconteceu? Chegou ao ouvido dos fariseus, chegou ao ouvido do Sinédrio. As pessoas falaram, peraí, o culto é dentro ou fora da igreja? O que Pedro e João estão pregando lá fora? Por que tem uma multidão lá fora e aqui dentro está vazia? O que está acontecendo? Por que está acontecendo? E falaram, não, lembra o coxo? Lá o mendigo na porta da igreja, lá na porta principal, a porta da entrada principal da igreja, a porta formosa, a porta que todo dia colocaram ele, por 40 anos todo mundo cumprimentava. Olha ele lá no meio, pulando, saltando, glorificando e cantando. Olha ele lá no meio. Pedro e João curaram ele em nome de Jesus. E Pedro está ali anunciando a verdade. Pedro está ali falando de Jesus. Pedro está falando que ele morreu, mas que o próprio Pai o honrou e o ressuscitou. O medo do Sinédrio, o medo de todos os sacerdotes, dos fariseus, dos doutores da lei, era justamente isso, que anunciasse a ressurreição de Jesus. Lembra quando Cristo foi sepultado? Lembra quando ele foi colocado na sepultura e colocaram uma grande rocha na entrada da sepultura? A Bíblia fala que Caifás convenceu Pôncio Pilatos a colocar lá um guardião, chamou os líderes dos centuriões e deu ordem a colocar soldados ali na porta, deu ordem para colocar pessoas vigilantes na porta por 3 dias, para que ninguém fosse lá a ponto de furtar o corpo. Era a cabeça de Caifás, era a cabeça do líder da hipocrisia, com medo do poder de Deus, sabendo que alguma coisa poderia acontecer. Tentou formular situações, mas eles viram o poder e a glória, conheceram que o testemunho dos soldados que estavam guardando o sepulcro foi impactante a mente deles. Olha, apareceu lá Caifás, 2 anjos de branco, 2 homens poderosos, um deles só arrastou uma pedra que 20 homens teriam que arrastar. Ele levantou, abriu, e lá dentro Jesus já estava ressuscitado, já não estava abrindo para mostrar que Jesus já tinha saído, que ele foi ressuscitado pela glória do Pai. Os soldados testemunharam, mas foram pagos por Caifás. Olha só, olha a trabalho, olha a maldição, olha a situação. Forjou um falso testemunha. Não, toma aqui tantas
vida. Se alguém perguntar, fala que relevaram o corpo, que raptaram o corpo, que espancaram vocês e levaram o corpo. Olha só, o diabo ele tem projetado situações para enganar a mente do homem. Mas a Bíblia fala que o Evangelho liberta, a verdade liberta, e a verdade é como luz em meio às trevas. Não dá para você tampar a glória, a luz, o poder da brilho que está sobressalente no ponto visível, no ambiente. As trevas não têm poder de acumular e abafar e apagar a luz, não dá. Uma só luz dissipa as trevas. O poder do Evangelho se espalhou, todo mundo começou a reconhecer e saber que Jesus ressuscitou. Aquele povo não queria, os sacerdotes, os hipócritas dos fariseus, não queria que falassem, porque saberia que aquilo ali se tornaria um mito, aquilo ali realmente levaria o entendimento e o poder de Deus sobre o coração de todos. Todos seriam seguidores de Jesus, mesmo depois de morto e ressuscitar. O medo deles era que não se falasse no nome de Jesus. As trevas até hoje tem medo de você falar do nome de Jesus. Pode haver qualquer situação, pode haver qualquer afronta, pode haver qualquer dificuldade, mas quando você abre a boca com autoridade, cheio da presença de Deus e anuncia o poder do Evangelho, as trevas caem por terra. A Bíblia nos ensina, se o diabo vir até você por um caminho, resista firme, resista o mal, resista as trevas, mantenha-se firme. Ele é forte, mas você é mais em Cristo Jesus. Ele é poderoso, mas você é mais em Cristo Jesus. Não está só, não está abandonado. Você não é um filho bastardo. As poderosas mãos de Deus estão sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus te dá graça, autoridade para vencer a tribulação das trevas. Pedro e João anunciando a verdade. Pedro e João falando que Jesus ressuscitou. Pedro e João mostrando o poder e a glória de Deus. Pedro e João testificando, está vendo? Está curado aqui, está em pé, está sadio, está pulando e glorificando. Mas foi pela autoridade e o poder do nome de Jesus, o ungido de Deus, o Nazareno. Todos começaram a entender, ele ressuscitou. A poderosa mão de Deus trouxe ele da morte. A morte não poderia vencê-lo. Pedro estava anunciando o poder da verdade. Pedro estava anunciando o poder verdadeiramente espiritual que estava entrando na mente e no coração daqueles. E de repente o sinédrio se levantou. De repente as trevas se levantaram. De repente o capitão da guarda da igreja, que a igreja tinha um capitão da guarda, tinha lá um líder dos exércitos que estava lá fazendo a segurança, como um delegado, como um segurança particular da igreja. Por ordem do sinédrio se levantaram e encerraram. Pegaram sem justificativa, colocaram-lhes preso, começa a perseguição. Colocaram-lhes na cadeia, começa a perseguição. Até aquele momento, nenhum dos apóstolos tinha sido preso. Começou por Pedro e por João. Nenhum deles entendia o que era realmente ser perseguido e sofrer pelo poder do nome de Jesus, do Evangelho da glória do Senhor. As pessoas acham até hoje que não vão viver, os cristãos até hoje que não vão viver perseguições e tribulações. Mas a realidade dos dias atuais é que em toda a face da terra, em todos os países do mundo, em todos os lugares, nações e línguas, o cristão verdadeiro, o santo que professa, o que guarda a fé, que luta contra o pecado, que prega a santidade, que anuncia, protesta contra o erro, esses estão sendo perseguidos. Estão sendo perseguidos pelo mundo, estão sendo perseguidos pela igreja, estão sendo perseguidos. O diabo tem influência em todos os departamentos sobre a face da terra. E aí, eu entendo uma coisa, dias maus virão, a ponto de pessoas virem armadas e perseguidas de fazerem você um malfeitor, fazerem de você o criminoso. Está anunciando Jesus, você não pode. Se o comunismo entrar em nossa nação, como os outros países têm o comunismo, como China tem, como Índia tem, e como muitos outros países têm por aí, a proibição do Evangelho, de pregar o Evangelho, Coreia do Norte, nós entendemos que se o comunismo chegar no Brasil, nós seremos os malfeitores. Os cristãos que anunciam a verdade serão perseguidos. Existe em Brasília uma mulher que, orando pelo seu esposo, que era um dos oficiais do exército, ela, por estar na tua casa, de joelhos dobrados, orando, prenderam ela, colocaram ela 6 meses na prisão, porque ela estava orando a Deus. No Brasil, em nossa nação, começou a perseguição. Igrejas sendo destruídas no Nordeste, pessoas que não explicam porquê, mas dão uma desculpa esfarrapada. Houve um incêndio acidental,
Mas só a igreja pegou fogo, nenhuma outra casa pegou fogo. Pessoas foram mortas, só cristãos foram mortos. Pessoas foram absurdamente perseguidas em nossa nação e o povo não está enxergando. No mundo, mais de 100 mil cristãos estão sendo mortos diariamente. Gente, é um número alarmante. A China, mais de 110 mil soldados, 1.000 policiais estão sendo formaram uma força-tarefa só para perseguir os cristãos na China. O evangelho é proibido. O que nós vemos, o que Pedro começou aqui, na situação, alastrou-se. A prisão de Pedro e João foi uma prisão que mostrou aí as forças das trevas contra a igreja. Mas um detalhe, o evangelho se fortaleceu com cada situação de prisão, porque o Espírito de Deus sempre deu respaldo, refúgio, nunca abandonou. A glória do Senhor sempre esteve presente. No início das pregações dos mártires, no século II em diante, depois de Cristo, nós vemos que os imperadores levavam os cristãos às arenas para serem dilacerados por leões e por hienas, bebês sendo mastigados com a mãe do lado, leões mastigando e matando os cristãos, pessoas que eram levadas às fogueiras como tochas vivas para eliminar praças e palácios. Nós entendíamos que as perseguições eram muito mais difíceis, pessoas sendo mortas a fio de espada pelo Império Romano. Nos dias atuais, muitos ouvem isso como uma história, como um conto qualquer, mas entenda, nos dias atuais, o anticristo, quando se levantar com um domínio único sobre a face da terra, os cristãos vão passar a ser perseguidos de forma brutal. O que Pedro viveu aqui é um exemplo da minha vida e para a tua vida, que nós possamos se encher da presença do Espírito Santo de Deus para vencermos os dias maus. A Bíblia fala que ele passou ali, ele e João passaram a noite preso, mas no outro dia se reuniu todos do Sinédrio, todos que estavam ali na hipocrisia do sacerdócio do Sinédrio. Eram mais de 70. Imagina, fizeram um ciclo liderado por Anás, Caifás, por João, por Alexandre, por todos os principais do sacerdócio, as pessoas mais influentes que lideravam as políticas, os governos, as administrações. A religião naquela época era dominada pelo poder religioso daqueles homens. Eles realmente falavam e a lei cumpria sobre as palavras deles. Fizeram um ciclo, as trevas se reuniram em volta. Fizeram um ciclo, as trevas colocaram Pedro e João no meio, pensando que eles iam se intimidar, pensando que eles iam baixar a cabeça, pensando que eles iam balançar as pernas, renunciar ao nome de Jesus. Começaram a contestar: vem cá, por que você está fazendo isso? Com que autoridade vocês estão fazendo isso? No nome de quem vocês estão fazendo isso? Pedro, cheio da graça, cheio do poder de Deus, falou: ei, nós estamos fazendo justamente no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram. Começou a fazer o anúncio da verdade na cara deles. Se eles tinham medo que eles anunciassem o Evangelho e a ressurreição de Jesus, Pedro não tinha a mínima dúvida em tacar na cara dele o que eles fizeram. Nós estamos aqui porque Jesus deu saúde e cura através de nós na vida desse homem. E o homem estava do lado deles. O homem estava no círculo do lado como testemunha viva. Eles não estavam sem a prova. Está aqui, ó, o homem sadio, em pé, são, pulando, glorificando. Está uma multidão lá fora imensa. Mais de 15 mil pessoas ali glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque viu sinais e prodígios da autoridade daqueles que vocês decidiram matar. Mas Deus, pelas mãos fortes, providenciou a ressurreição. Porque tudo isso não bastou. Tudo isso para vocês já era o fim. Tudo isso para vocês se colocaram como postura de vencedores. Mas vocês mal sabiam que era tudo um projeto de Deus, para que o nome dele seja glorificado e exaltado, para que Jesus pudesse pagar um preço pelos pecados da humanidade, comprar através do teu sangue a vida do homem, levar o homem aos céus, levar o homem à glória de Deus, à eternidade ao lado do Pai. Os profetas do Velho Testamento já anunciaram isso. Vocês têm conhecimento. E hoje eu enxergo que pela ignorância de vocês, não foi só uma ignorância ou uma ação, mas foi o querer de Deus sobre a vida de vocês. Pedro anunciou uma autoridade e tacou na cara deles. O poder da palavra amedrontou eles e ao mesmo tempo maravilharam-se. Mas peraí, esse homem não é analfabeto? Peraí, Pedro e João, esses têm cultura, não? Não são formados, não sabem
poder. Como que isso? Ah, não, realmente, esses só podem realmente ter andado com Jesus. A unção e a glória de Deus acompanha a vida dos fiéis, irmãos. Às vezes nós não temos palavras de si, mas é o Espírito Santo que nos dá a palavra no momento do confronto. É o Espírito Santo que te dá sabedoria para falar com as pessoas importantes. É o Espírito Santo que te dá graça para confrontar o pecado no próximo. Porque o diabo é acusador. Satanás ele quer acusar o seu passado, os seus feitos, os seus pecados, os seus erros. Mas o Espírito Santo quer te confrontar e mostrar o caminho da verdade. Arrependa-se. O Espírito Santo que deu capacidade para Pedro e João se pronunciar no meio de toda aquela corja. Toda uma ação demoníaca, a opressão de demônios estavam sobre as costas deles. Mas eles olharam para si, agora o que a gente faz? Tira eles do meio, bota eles de novo na cela, vamos conversar aqui entre nós. Eu imagino o apavoro, a reunião, o diabo, ele realmente se apavora quando o homem se levanta na unção e no poder de Deus para fazer a vontade. A glória do Senhor inunda a vida do homem. Às vezes nós olhamos e falamos que é loucura. Como pode um homem acusar tão grandemente sobre a idolatria na igreja? Como pode um homem falar tão brava, tão seriamente, tão ferozmente contra a idolatria de santos sobre a face da terra? Ele não pode respeitar, ele não pode entender. Irmãos, entenda, o ser humano ele tem todo o respeito do mundo da parte de Deus. Deus respeita a sua escolha, o seu livre-arbítrio, mas Ele espera que você respeite Ele no dia do juízo final. A sua decisão foi continuar no pecado, no erro, na idolatria. Hoje, respeite a minha decisão de te condenar pela eternidade no inferno. Pedro e João não tinham palavras doces. Pedro e João tinham palavras amargas, duras. Mas justamente as palavras amargas é que dão vida, é que trazem saúde. Aquele povo ouvia, se maravilhava, não entendia a virtude e o poder que tinha naqueles dois homens simples, indutos, analfabetos, sem cultura, sem base, sem conhecimento, sem ser conhecidos. De repente se levanta e defende com tanta glória o poder do nome de Deus, com tanta glória o poder do nome de Jesus, fazendo os mesmos sinais e prodígios. Quase 5.000 homens foram alcançados pelo Evangelho. Eles não tinham o que fazer, decidiram ameaçar. Porque o diabo, ele quer se mostrar com cara feia. Ele quer se mostrar com chifre, com rabo. Ele quer se mostrar apavorante, com voz grossa. Quer mostrar para você se você realmente está afirmado na palavra de Deus ou não. Está firmado na escritura verdadeira de Cristo ou não. Está firmado no poder do Evangelho ou não. Ele quer saber se a sua fé está ativa ou não. O diabo ele tem um projeto justamente de te amedrontar. O diabo tem um projeto justamente de tentar te testar. Mas Deus, fiel e poderoso, dando graça aos filhos do Senhor, não deixaram os amedrontar. Eles ameaçaram eles, faz o seguinte, nós vamos te libertar, vocês podem ir embora. E começaram a ameaçar, mas se eu pegar vocês pregando de novo o nome de Jesus, se eu pegar vocês de novo, falando da ressurreição de Jesus, se eu pegar novamente vocês curando no nome de Jesus, Pedro olha para eles, meu filho, olha, veja o que você está fazendo, você está falando se é justo, se é certo ou não. Cabe a mim, você acha que cabe a mim respeitar e te obedecer, ou respeitar e obedecer a Deus? Não posso me calar do que tenho visto e ouvido. Eles andaram com Jesus. Eles viram os milagres, os prodígios, os sinais, o amor, o poder da palavra, os sermões, os ensinamentos. Eles viram Jesus sendo crucificado. Eles viram a morte. Eles viram a ressurreição. Eles viram Jesus ressuscitado no meio deles. Eles viram os sinais. Eles tocaram em Cristo ressuscitado. Eles sabiam quem era o poder de Deus. Não tem como o homem que está cheio da presença de Deus se calar. A boca só fala do que o coração está cheio. O homem cheio da graça do Senhor, ele não se rende. O poder do Evangelho domina a mente e o coração do homem, a ponto de ele levar a verdade do Evangelho para tocar, transformar e mudar a vida do homem, com o intuito de salvar a vida do homem. Deus é fiel, irmãos. O poder e a glória de Deus sobre a vida do homem é fiel. O homem pode ser infiel, o homem pode ser falho, mas a Bíblia fala que Deus, Ele tem prazer naqueles que confiam no Senhor, que decidem andar na presença do Senhor em espírito de verdade, que decidem ser verdadeiros adoradores, sinceros e limpos perante os olhos do Senhor. Não precisa entender muito, só faça o que Deus lhe manda. Não precisa se responsabilizar muito, Jesus se responsabiliza por você. A glória do Senhor traz a excelência do Espírito Santo
Eles não entendiam e tentavam ameaçar, e depois que ameaçaram cada vez mais, aqueles homens se levantaram e falaram: não vamos se calar, vamos continuar falando de Jesus, não vamos calar a boca, vamos continuar fazendo prodígios, não vamos calar a boca, vamos continuar fazendo milagres, não vamos nos calar, vamos continuar pregando a ressurreição e a glória de Deus. Quantos cristãos já se calaram hoje? Não precisa ser ameaçado, só precisa pisar no calo de muitos. As pessoas já estão se calando. Ah não, falou mal, ah não, olhou torto, ah nem quer me cumprimentar mais, ah eu precisei, não ajudou, ah quer saber da coisa, vou parar, esse negócio de ser crente não está ajudando muito não. Quantas pessoas estão abrindo mão? Quantas pessoas estão abrindo mão do sacrifício de Jesus? Quantas pessoas que se renderam e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador em choros, em prantos, com todo o coração, mas hoje vivendo uma vida dissoluta, o pecado fazendo parte da vida, vivendo uma vida ao qual não quer lutar pela santidade e pela verdade. Qualquer coisinha afasta, qualquer coisinha esfria, qualquer coisinha mata a fé. Quando Pedro e João foram ofendidos, ameaçados, quando eles realmente se sentiram oprimidos, sabe o que eles fizeram? Confrontaram. O Espírito Santo de Deus estava ali, a fé dele foi ativa. Quando eles libertaram eles, reparem, quando o homem é perseguido, muitos dos dias atuais estão desistindo. Quando o homem é ameaçado pelas trevas, muitos estão desistindo. Quando o homem é ameaçado nos seus prazeres, muitos estão desistindo. Quando homens estão sendo ameaçados por seus pensamentos e as suas valias, muitos estão desistindo. Mas sabe o que Pedro e João fizeram? Acabaram de ser ameaçados. Acabaram e não foram ameaçados por pessoas qualquer, foram ameaçados pelos grandes e poderosos. Sabiam que eles tinham o poder de fazer a morte acontecer sobre a vida deles. Eu imagino o sentimento: vivo eu ganho de vocês, morto também ganho de vocês ainda mais, porque receberei a minha recompensa dos céus. Não se deixaram amedrontar. Quando saíram libertos daquela situação, eles correram e se refugiaram na igreja. Correram e se refugiaram com os santos. Correram e se refugiaram em oração. Correram e se refugiaram em Cristo Jesus. As provas, as lutas, as dores, as ameaças do diabo não lhe amedrontaram, pelo contrário, eles foram se fortificar. Se nós viemos as orações, se detalharmos o que Pedro e João estavam orando com o povo na igreja, falaram tudo o que aconteceu. O povo uniu, a Bíblia fala que eles unânimes, em uma só voz, clamaram em oração o nome do Senhor. A Bíblia fala que onde há comunhão, união, Deus ordena a bênção. Está aí, quer ter vitória? Procure os santos para você buscar em oração. Procure os santos para você se render em oração. Não é orientável você viver o Evangelho, praticar o Evangelho só. A Bíblia nos orienta, temos quem possa estar do nosso lado para nos auxiliar e nos ajudar. Eles correram com refúgio, em oração glorificaram o nome do Senhor. E no meio das ameaças, eles exaltaram o nome do Senhor. E no meio de todas as críticas, no meio de todos os apontamentos, no meio de todas as duras palavras daqueles homens, eles glorificaram e exaltaram e falaram: ó Senhor, o Senhor está vendo as ameaças deles aí, ó. Deus, eles poderiam pedir oração: Senhor, eles estão me ameaçando, faz o seguinte, mata todos eles. Se vinga de nós, Senhor, pela injustiça que eles fizeram. Mostra que o Senhor é Deus, derrama o teu poder, desce fogo lá na casa deles. Eles poderiam ter orado de uma forma mais ríspida, eles poderiam ter orado de uma forma vingativa. Mas sabe qual foi a oração? Deus, o Senhor está vendo aí, Jesus, as ameaças dele. Faz o seguinte: capacita-nos para pregar com mais autoridade, capacita-nos para levar as palavras com mais verdade, capacita-nos para ter os poderes e os prodígios, que o Senhor possa continuar curando através de nós, que o Senhor possa continuar operando milagres através de nós. Eles não se acovardaram, eles não se deixaram levar pelo pavor, pelo medo, pela angústia. As pessoas hoje, eu fico imaginando a perseguição se acontecesse nos dias atuais em nosso bairro. Imagina o Brasil se tornando um país ditador. Imagina virando lei no Congresso Nacional em Brasília. A partir de hoje, todas as igrejas evangélicas estão sendo proibidas. E se alguém for pego pregando o Evangelho dentro da tua casa ou na rua ou em qualquer lugar, se for pego, ele vai ser preso, vai pagar na cadeia. Eu imagino como seria
vi a ação de muitos crentes. Eu ouvi um relato, eu ouvi um vídeo, que no fim da Segunda Guerra Mundial, na antiga União Soviética, num país frio e gelado, pessoas abaixo de zero estavam reunidas em uma casa anunciando e falando de Jesus uns para os outros. Uma grande multidão de pessoas estava numa casa falando e glorificando o nome de Jesus. Estava um pregando o evangelho e todos glorificando. Estavam um louvando o nome do Senhor e todos exaltando. De repente as forças militares, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, os soldados do exército, num país gelado, comunista, onde o evangelho era proibido, ou é proibido até os dias de hoje, soldados arrombaram a porta daquela casa. Soldados invadiram com armas na cabeça de todos e falaram: a partir de agora, quem é crente aqui? Se vocês negarem a Jesus, vão viver. Se não negarem a Jesus, vão morrer agora. Quem for crente de verdade, pode chegar na minha direita. Quem não for crente, quiser negar Jesus para safar da morte, que engatilharam a arma, amedrontaram, aterrorizaram a vida daquele povo. Muitos baixaram a cabeça e foram para o lado esquerdo, negando a Jesus. Poucos levantaram a cabeça, na vida ou na morte, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e foram para o lado direito. De repente aqueles soldados olharam para aqueles que estavam do lado esquerdo, que tinham negado a Jesus, renunciado a Jesus com medo da vida, com medo da morte. Quiseram salvar a sua vida e perderam ela. Quiseram salvar a sua própria vida e perderam a eterna. De repente os soldados olham para aqueles que negaram Jesus para vocês: pode ir embora, eles estão livres da morte. As pessoas saíram correndo, apavoradas, negaram Jesus e correram da igreja, correram daquele culto, correram da presença de Deus, negaram. Aí aqueles poucos que deram a vida pelo evangelho, vivo ou morto, não negam Jesus, vivo ou morto, estou na presença do Pai, vivo ou morto, honro a presença do Senhor na minha vida. Eram poucos que estavam do lado direito. De repente aqueles soldados abaixaram as armas, foram até eles e deram a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui e somos cristãos também, fomos alcançados pelo evangelho também, temos a presença do Espírito Santo também, e nós queremos adorar e glorificar o nome do Senhor com homens e mulheres sinceras e verdadeiras na presença do Senhor. Os hipócritas que estão servindo aqui de empecilho já foram embora, agora vamos cultuar o nome do nosso Deus vivo. Eu imagino se hoje, nesse exato momento, a polícia investigativa da Polícia Civil encostasse aqui com a arma na mão e falava: você, pastor, vai negar Jesus ou vai ser preso? A rota encostasse aqui com armas e fuzis, botasse na cabeça de todo mundo: aquele que for crente vai ser preso. Eu imagino qual seria a reação de muitos. Eu imagino qual seria realmente a expectativa, o medo, o pavor de muitos. Vou para a cadeia, nada. Que história é essa? Deixa esse negócio de Jesus e evangelho pro lado, deixa eu viver minha vida. Essa igrejinha aqui não vai dar nada mesmo, vou ver minha vida. Esse negócio de fé aí não está fazendo nada mesmo na minha vida, não está mudando a minha vida mesmo. Eu estou pedindo, Deus não está dando. Então esse negócio para mim não vai dar certo não. Deixa esse negócio, pode levar quem quiser ir, eu estou indo embora. Muitas pessoas vão negar, a perseguição vai continuar. Não pensa, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Não pensa que o diabo não atua em todos os setores sobre a face da terra. Não pensa que os dias futuros vão ser dias bons, mas serão dias piores. A perseguição será mais ativa, a situação será mais complicada. E muitas pessoas que não têm a presença do Senhor, que não estão cheias do Espírito Santo, que não buscam a verdade de se consagrar, a verdade da leitura, da oração, da meditação, da prática da palavra, que não estão vivendo o Evangelho segundo a palavra de Deus, mas estão vivendo o Evangelho segundo os preceitos e valores dela. Entenda uma coisa: os valores da Bíblia não mudam, os preceitos da Bíblia não mudam. Os valores da palavra de Deus não mudam, não podem ser vendidos, não podem ser frustrados, não podem ser barganhados. A palavra de Deus, ela é viva, fiel e eficaz. A glória do Senhor Deus, ela continua honrando o poder dessa palavra. A Bíblia fala que quando eles tiveram este momento de oração, Pedro e João na igreja, orando unânimes com todos da igreja, a Bíblia fala que Deus moveu o ambiente. Olha só,
A Bíblia fala que Deus encheu o ambiente com a glória do Senhor. O céu se abriu naquele lugar. O poder do Evangelho entrou na vida de todo mundo. O Espírito Santo de Deus inundou o coração de todos. E eles saíram dali anunciando com coragem, anunciando com verdade, anunciando com ousadia o Evangelho. O poder da palavra de Deus se expandiu, se espalhou e chegou até nós. O tempo de Pedro já foi. Deus usou Pedro. O tempo de João já foi, dos discípulos já foram, dos mártires já foram, dos avivalistas do passado já foram. O tempo da igreja de Filadélfia, que levantou grandes avivalistas e grandes missionários, grandes missões, que inundaram a terra com o Evangelho. O tempo deles passaram. Sabe qual é o tempo agora? Meu e teu. O tempo agora é meu e teu. A Bíblia fala que aquele que não faz o bem peca. Se você tem a oportunidade de pregar o Evangelho e não prega, você pega e seremos julgados. Foi cantado hoje aqui que no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Se nós não pregarmos o Evangelho, se não vivermos a santidade, se não anunciarmos o bem da parte do Senhor, que é a vida eterna, e a consequência do inferno, que é a morte nas mãos do diabo, no lago de fogo e enxofre, pecamos. Deus nos julgará, irmãos. E o julgamento para a igreja vai ser muito mais difícil do que para o mundo. Vai ser muito mais árduo do que para o mundo. Nós temos que viver a verdade do Evangelho. Não se acovardar. O Espírito Santo que invadiu aquela casa é o mesmo Espírito Santo que está na tua vida, na minha vida. Se nós pegarmos o último versículo do capítulo 4, olha só. Diz assim, ó. Louvado seja Deus. Engrandecido é o nome de Jesus. Versículo 31 do capítulo 4. Último não, perdão. Versículo 31 do capítulo 4 da leitura oficial. E olha só. E tendo orado, o segredo da tua vitória para com Deus é sempre a oração. O momento que o diabo tenta te afrontar, o momento que o diabo tenta te amedrontar, tenta te acusar, o momento que o diabo tenta se levantar contra a sua vida é o momento da oração. É o momento que você se refugia na igreja. É o momento que você tem intimidade com Deus. É o momento que você resiste firme na fé. A Bíblia fala que depois que eles oraram, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Não moveu as pessoas. Não moveu as pessoas. Moveu a casa. O ambiente se moveu. Eu imagino que houve um terremoto. Eu imagino que as paredes se moveram, o chão se moveu, o teto se moveu. A presença de Deus foi tão poderosa, tão grande, que nem as paredes aguentaram a presença do Espírito Santo naquele lugar. Moveu-se o local onde estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Repara, o milagre da cura daquele monge no Templo Formosa fez mais de 5.000 homens, foram mulheres e crianças, serem salvos. Levou a história ao sinédrio, meteu o dedo, Pedro adorava fazer isso, né? Meteu o dedo na cara daqueles hipócritas e falou a verdade. Mostrou que o poder deles era limitado, que eles só fizeram aquilo com Jesus porque Deus já tinha prescrito aquilo, já tinha falado daquilo. Os profetas antigos já tinham falado disso, já era o projeto de Deus, eles não tinham poder algum sobre Jesus. Mostrou a superioridade de Jesus, anunciou a ressurreição perante todos na presença deles. E depois que eles não tiveram o que fazer, tentaram ameaçar, mostraram assim: não vou me calar, vou continuar pregando, pode me ameaçar e não tem problema. A minha vida tem dono, a minha história tem dono. Eu não sou sozinho, eu tenho um pai. Anunciaram o poder do Evangelho e levaram todos os feitos, todos os contos para dentro da igreja, levando a edificação. O testemunho levou a ação espiritual. O testemunho levou aquele povo a orar. O testemunho levou aquele povo a comunhão, a união. O testemunho levou o poder e a glória para aquela igreja, para aquela casa, a ponto de todos se encherem do Espírito Santo. E daí, em vez de dois pregando o Pedro João, surgiu mais uma multidão. A sua ação move e comove o coração de muita gente. A sua ação traz benefícios. A sua ação traz libertação, transformação. Você não precisa ver e nem compreender o que Deus está fazendo, mas Deus está fazendo. O poder dessa palavra vai continuar sendo pregado. O cristianismo é a glória e o poder de Deus sobre a face da terra.
Nós continuaremos sendo protestantes contra o pecado. Nós continuaremos pregando a salvação em Cristo Jesus. Nós continuaremos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós continuaremos anunciando o poder desse Evangelho. O inferno queira ou não queira, as trevas queiram ou não queira, nós continuaremos representando a glória da luz do Evangelho sobre a face da terra. É o Espírito Santo de Deus que te garante a vitória. Não como diz Pedro, falando ao Pedro e Salomão. Vocês acham que veio alguma virtude de nós? Você acha que o milagre aconteceu foi porque eu sou santo? Você acha que a cura desse homem coxo, 40 anos aí, você acha que foi por minha virtude? Foi por meus feitos? Foi por alguma ação minha? Foi não. Ele foi curado pela autoridade e o poder do nome de Jesus Cristo, o ungido de Deus, o Nazareno. A mesma unção e glória do poder do nome de Jesus continua sobre a sua vida, continua sobre a minha vida. Não baixe a guarda, continue levando o poder do Evangelho a sério, continue praticando a sua fé a sério. Pessoas que já morreram na fé, pessoas que esfriaram da fé, apostastaram-se da fé, abandonaram a fé, já não conseguem mais crer no sobrenatural. Mas nós estamos aqui, edificados na verdade dessa palavra, na rocha dessa palavra. Nós continuamos aqui andando pelo caminho estreito, nós continuamos aqui sendo seguros pelo Espírito Santo nas mãos. Nós continuamos aqui crendo que todas as muralhas, os obstáculos, todas as barreiras que o diabo tem colocado no caminho, todas as ciladas, todas as armadilhas que o diabo tem colocado no caminho, Deus tem jogado por terra, o Espírito Santo tem aberto nossos caminhos. A glória do Senhor tem aplanado nossos caminhos, mesmo caminhos estreitos. Nós sabemos que é Deus quem cuida de você, é Deus quem cuida de mim, é Deus quem cuida de nós, e ninguém pode impedir as mãos do Senhor de te dar vitória. Não há impossível para Deus, não há quem possa impedir. Operando Deus, quem impedirá? A glória do Senhor quer te renovar nessa noite. Você que está nos ouvindo aí no canal do YouTube ou no Facebook, abra o coração, lembre-se da glória, da ação, do poder, da virtude, da presença do Espírito Santo na sua vida. O mundo pode achar que não tem valor, o mundo pode achar que morreu esse poder, o mundo pode achar que é loucura, Marcelo. Esses crentes são malucos, doidos, crente doido, fica gritando na igreja aí que não doido. O mundo pode nos chamar de louco, mas nós reconhecemos que esse Evangelho não é só escritas, mas é poder. Que esse Evangelho não é só loucura dos homens, mas é a glória do Senhor sobre a vida dos pequenos. Confiamos nas poderosas ações de Deus sobre a tua vida. Deus quer te levantar e Deus conta com você para anunciar esse Evangelho. Deus quer te levantar e quer te dar espírito de coragem e ousadia para você pregar esse Evangelho. Deus não quer que você seja omisso. Deus não quer que você veja a situação, faça ouvido de marcador, passe que nem um sacerdote, uma levita, de longe de quem está enfermo e caído, não. Quer que você aja como bom samaritano, anuncie o poder desse Evangelho regenerador, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a vida dos que nos ouvem através da internet, dos que estão presentes, dos que nos ouvem na rua, que a glória do Senhor possa inundar a mente e o coração de todos, que o nome de Jesus possa ser glorificado, que o nome de Jesus possa alcançar os corações. Declaramos a vitória no nome de Jesus, amém? Que o Espírito Santo tenha liberdade sobre a tua vida, que o Espírito Santo tenha liberdade para agir sobre a sua história, amém, em nome de Jesus, amém?